Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Marcinha, que está aqui já no Facebook. Quem mais que está por aqui? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão assistindo. Fazia um bom tempo que eu não vim aqui falar com vocês sobre ter live, né? Falar de MTC, de acupuntura. Peço desculpas da minha ausência, mas foram as correrias de trabalho aqui, de movimentação do Instituto, como vocês sabem, né? De novidades e tudo mais que a gente está trazendo para vocês. Mas espero agora, em dezembro, trazer novas lives e mais bate-papo aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente acaba se questionando, que é a questão do tonificar e dispersar, ou tonificar e sedar, como algumas pessoas falam. E isso gera uma grande dúvida para algumas pessoas, porque ao mesmo tempo que você tem métodos para fazer isso, você também tem pontos para isso, e muita pessoa também se pergunta o que eu posso tonificar, o que eu não posso. Pelo menos se não pergunta, deveria se perguntar. Estou tonificando a matéria, o yin? Né? É possível fazer isso? Vou tonificar a doença? Entende? Vou dispersar a saúde? É muito duvidoso, né? O que fazer, em que pontos isso deve ser feito, como deve ser feito. Então, a ideia dessa live é abordar um pouquinho desse tema que acaba sendo polêmico. Mas antes de falar desse tema em especial, eu queria relembrar alguns conceitos e algumas coisas que a gente percebe que o pessoal às vezes se perde. Então, eu vou esperar o pessoal que está entrando. Boa noite aí, o pessoal do Insta e o pessoal aqui do Face. Quem quiser ir mandando mensagem, eu vou acompanhando aqui também no celular, para não ter erro aqui na hora de falar com vocês. Espero que eu consiga aqui ir comunicando com vocês numa boa, né? Sem nenhuma dificuldade. Mas o que eu quero lembrar, que eu vejo que é muito difícil para a maioria do pessoal, é a questão, primeiro de tudo, obter o Dati. O que é o Dati que os chineses falam? É você ter a sensação do agulhamento, ter a sensação de que teu corpo recebeu aquele estímulo. Então, muitas pessoas ficam preocupadas em tonificar e sedar, mas não sabem fazer essa sensação. Fazem um agulhamento, às vezes, muito superficial. A gente tem ouvido aí falar de pessoas que fazem agulhamento por cima da roupa. É uma coisa assim que a gente não entende de onde tiram essas ideias. Porque quando você vai até a China, nos hospitais, os pacientes eles estão tão acostumados com o tratamento de uma maneira sem esse tipo de tabu, de pudor, que eles têm lá, logicamente, as baias, os biombos, áreas restritas, como qualquer área hospitalar, qualquer área de cuidado de saúde, mas os pacientes já chegam dispostos a retirar sua roupa, cientes que vai tratar o corpo, que não tem como eu saber, entender uma dor, conhecer um problema de pele, saber o que a pessoa está passando sem identificar e tocar o corpo do paciente. Né? Então já começa aí o papo. Antes de falar de tonificar e sedar, que é a pauta, vamos relembrar alguns conceitos que para fazer sentido de fato o que é tonificar e sedar, tá? Um beijo, Beto, meu amor, gato que está aí. Treza, boa noite também. Obrigada a todos aí que estão participando e estão aqui assistindo. Então, vamos começar a falar desses conceitos. Primeira coisa, obter o Dati. O que é? Né? Na linguagem tradicional chinesa, é você ter a chegada do Qi no ponto e ele vai te trazer algumas sensações físicas que vai te demonstrar isso. Então, algumas sensações podem ser sensação de peso, sensação de cansaço, um espasmo muscular, uma sensação de calor na região, mas também a sensação mais almejada, que é o que denota de fato energia no local, que é o choque elétrico, que muitos de nós já sentiu sem precisar fazer acupuntura. Quando você vai lá e bate o nervo ulnar aqui na quina ali de um balcão, de algum lugar, você sente irradiar o seu braço todo vindo até a sua mão. Quem conhece o trajeto do canal do coração e do pericárdio sabe que pega exatamente essa mesma região. Então, você tem essa conexão do sistema nervoso, do sistema vascular, do sistema endócrino, com toda essa rede de canais
que a medicina chinesa aborda. Então, o ponto todo já começa daí. Você consegue obter o Dati? Você consegue obter essas sensações todas quando você faz o agulhamento? Esse já é o começo da pergunta. Porque muitas pessoas querem agulhar, eu vou tonificar, gira lá, gira cá. Primeira coisa, faz sentido também determinados tipos de estímulos? É possível o seu sistema nervoso entender esse giro de agulha ou não, esse movimento de agulha ou não, para que gere um efeito terapêutico? Então, até que ponto nós estamos, às vezes, trazendo coisas milenares que hoje, com os estudos que a gente tem, a gente vê que não é tão necessário assim. Tá? Então, a pauta da live é falar um pouquinho de tudo isso, tá? Boa noite aí, o pessoal de novo do Insta e do Face. O pessoal está entrando devagarzinho. Sejam bem-vindos. Boa noite, Cláudio, Paloma. É um prazer estar aqui com vocês depois de algum tempo aí distante das lives. Fico aqui à disposição se vocês forem tendo dúvidas e perguntas diversas, tá? Então, por exemplo, tem um trecho do Lin Shu, o capítulo 1, que fala, quando te chega, o tratamento é efetivo. E isso é o essencial da acupuntura. Então, se eu tenho o estímulo ali, se eu sentir o choquinho, se eu sentir que houve realmente um estímulo, e hoje na nossa linguagem moderna, um estímulo nervoso, eu sei que o meu corpo vai buscar um trabalho de homeostase. Então, muitas vezes a gente está cansado, desgastado, muitas vezes não. Quem aí estiver ouvindo e não tiver um pouquinho assim, é porque está conseguindo descansar na pandemia. A grande maioria de nós tem cansaço, passa por nervoso, às vezes não dorme bem, não se alimenta bem, come, né, na correria, às vezes tem bebê pequeno, tem tido que dar nó em pingo d'água em relação a trabalho. Então, todo mundo tem aí vários fatores que fazem com que a sua energia fique oscilando. Tanto a questão emocional, como as questões físicas. Falta de atividade física, porque nós tivemos aí um longo período de ter que ficar em casa, né, se alimentando mal ou se alimentando em excesso. E aí come demais, vira nutriente, nutriente vira o quê? Energia no corpo. E aí aquele monte de energia que não sabe para onde vai, né? Que o Jeremy Ross chama de energia irregular, ou seja, ela começa a se despertar por várias áreas, muitas vezes ela se acumula em alguns lugares, gera o quê? Dor, inflamação, mal-estar, um monte de gente passou por isso e está passando por isso nessa fase toda que a gente está vivendo, não é? Então, o nosso objetivo na acupuntura é gerar estímulos no corpo para que esse movimento volte a fluir adequadamente, certo? Esse é o objetivo. A questão do tonificar e sedar, que vai ser a pauta, ela acaba sendo secundária se você não atinge o estímulo. Ou seja, se você faz um agulhamento, por exemplo, muito superficial, pegando somente pele, não chega a atingir as camadas mais profundas. Pouco importa se você vai girar horário, anti-horário, por a favor, contra, porque você já errou daí, você já não fez o nível de agulhamento adequado para gerar o estímulo que você precisa. Boa noite aí, Ju, que está mandando. Lindona, logo, logo você está de volta, não vemos a hora de você voltar para cá. Boa noite aí, Graça, todo mundo que está mandando boa noite. Tanto no Insta como no Face. Então, percebe que o erro já começou daí, você não sabe onde você vai, como você está fazendo o agulhamento e se está no nível adequado para gerar um efeito terapêutico. E o pior, o corpo fala. Parte da nossa terapia, o paciente vai te dar resposta, ele vai te falar, nossa, olha, você viu o espasmo que deu? Nossa, pulou meu dedo. Nossa, que choque, irradiou, tô sentindo o braço todo. Ele te fala se tem. Na China, é comum o profissional tá fazendo e ele fazer a pergunta, Datima? Quer dizer, você sentiu o estímulo? Né? Então, se não sentiu, ele volta lá, não, meio da tia, ele vai lá e volta a estimular a área de forma que atinja isso. Então, o objetivo não é tanto tonificar e dispersar ou sedar, e sim atingir o caminho certo para que você tenha efeito terapêutico. Então, acho que esse é o primeiro ponto da nossa live que eu quero abordar, porque eu vejo que é um grande problema na prática clínica. Como eu falei, direto alunos me relatam, Camila, eu ouvi falar de acupunturista que faz por cima da roupa, ouvi falar de acupunturista
que faz o agulhamento caído. Eu falo, imagina se junta a mesma pessoa, né? A que faz o agulhamento caído e por cima da roupa. Se bobear, ela não chega nem a atingir a pele. Põe lá, fica preso na calça jeans do paciente, fica preso na camiseta, porque não chega nem a penetrar o tecido. Concorda? E como é que você pode querer ter efeito? Aí depois que as pessoas às vezes falam que é charlatanismo, não funciona, não tem efeito, logicamente que os terapeutas corretos se ofendem. Mas olha o que está tendo por aí. A gente tem que mudar isso daí, urgente. Não é o que você tem nos conceitos tradicionais e nem em grandes locais. Não precisa ser só na China, propriamente dito, que é o berço, mas na Europa, em outros países que realmente o estudo é aprofundado, não é assim que é feito. A coisa é feita de maneira muito consciente, muito certa do que você está estimulando. Boa noite aí, Sueli, todo mundo que está dando boa noite. Márcia, a Marcinha pergunta aqui, ótima pergunta, mas Poli, peraí, Márcia, já te respondo. Poli Silvano, um beijão, Poli, um beijão aí para Portugal. Que legal que você está aqui. Espero que agora que esteja um pouquinho mais cedo, fique melhor para você assistir. Márcia, vamos lá. Pergunta da Márcia, excelente. Só o paciente sente o estímulo ou nós também? Nós sentimos o estímulo com a contração da agulha, tá? Algumas pessoas dizem, porque a gente sente a agulha, o fluxo e tal. Eu respeito quem tem essa visão, mas eu, particularmente, sou São Tomé. E eu acho que você tem que ter tem que ter ali algo palpável para você dizer que você também sentiu. Falar que vibrou, que alguma coisa veio ali para você, vai para um lado que não é exatamente o que a gente aborda na MTC. Camille, mas e o Ticum? O Ticum fala disso, sim, o Ticum fala, mas o Ticum fala de movimentações que você faz, inclusive com a sua respiração, movimentos que você pode trazer para o seu corpo, que vão mexer de fato com a sua circulação sanguínea, com a sua circulação linfática e que você vai ter efeitos clínicos. Então, não é só uma energia impalpável, invisível, que a gente não sabe o que é. Ela está aqui no corpo. A cada alimento que a gente come, aquilo é degradado e transformado em energia. Então, nós estamos falando de algo real, não algo surreal, tá? Então, você pode sentir sim. Muitas vezes, na hora que você faz o agulhamento, se o paciente tem um espasmo, uma contração muscular, você sente a agulha como se ela estivesse puxando ou pulsando na sua mão. Quando você pega próximo a grandes vasos, às vezes até, por exemplo, o ponto P9 ali do pulmão, que é próximo à artéria radial, você vê a agulha muitas vezes ainda vibrando, ou seja, no mesmo batimento cardíaco do paciente, porque ela está muito próxima ali à artéria, então você percebe movimentação e se você fez a profundidade certa, pode acontecer dela se mover. Então, esse tipo de sensação você tem. Geralmente, a agulha parece que repuxa, né? Ou muitas vezes fica como se tivesse presa. E também você pode visualizar, não só sentir, mas você visualiza na hora que você estimula muitas vezes o IG4, um F3 ou até mesmo o E36, que é próximo de grande articulação, você sente o músculo dando um espasmo, você vê ali. Então você pode sentir no agulhar e pode ver. E o paciente vai sentir inúmeras sensações. Muitas delas vocês vão identificar como estímulo do sistema nervoso. Porque quando você estimula o sistema nervoso, você tem lá termorreceptores, então você vai ter, no caso, por exemplo, da moxa, o paciente sente nitidamente o estímulo ali e a alteração da dinâmica do calor, da circulação, né? Você percebe a hiperemia. No caso do agulhamento, você vai ter, como eu falei, o choque, sensação de peso, sensação de às vezes, formigamento, que são todas sensações de estímulo nervoso. Quem tem aí já teve algum quadro neuropático, alguma lesão, por exemplo, crise de ciático, teve lá um pinçamento do nervo ciático, vai te falar que sentiu tudo isso. Nossa, eu senti dor, eu sinto, às vezes dá choque, eu sinto formigar. Por quê? Porque nesse caso não foi um estímulo gerado para gerar estímulo, na verdade é uma compressão no nervo que está causando isso. Então vamos dizer, é um estímulo negativo, patogênico, não um estímulo fisiológico para trazer benefício, tá? Boa noite, Beth, também. Boa noite todo mundo que está chegando aí, tanto no Insta como no
Facebook. Então, o primeiro ponto é esse: você conseguir obter o DATI, você conseguir obter esse estímulo. Ah, Camille, mas os pacientes não querem sentir dor. Falar que vai dar uma dor, mas espera, há uma diferença em dor e choquinho, dor e sensação de peso, e sensação de espasmo. Não precisa ser dor. Às vezes a dor, ela inclusive acontece não porque seja o DATI, mas porque o agulhamento às vezes não tenha sido feito de uma maneira adequada. Tanto o agulhamento com mandril como sem mandril, você não deve sentir a agulha entrando no tecido. Aquela sensação de agulhamento que todo mundo tem medo, que nem vamos doar sangue, ai, não quero ver aquela agulha rasgando a minha veia ali, não dá. Ninguém quer sentir essa sensação. Então, o sentir a agulha ali penetrando a pele, penetrando o músculo, não é geralmente o que a gente quer com o DATI. Geralmente, por isso que o mandril serve para isso, porque quando você coloca o mandril e pressiona ele na pele e coloca, ele faz com que haja um gatilho mais rápido, dessensibilize a área e a agulha entre sem sentir o agulhar. Mas o DATI não é o agulhar. O DATI é você sentir que você penetrou com essa agulha e atingiu o nível adequado de agulhamento. Que você atingiu lá onde está o trajeto do canal, que no caso vai estar sempre muito rodeado, muito assessorado pelo sistema nervoso. Por isso que você vai ter sensações de estímulo nervoso, certo? Então, essa é a primeira etapa. Aí, vamos lá. Outro ponto importante. O que tonificar e sedar? Que é outra coisa que também muita gente às vezes não se questiona. Ah, eu estou tonificando tal ponto. Você está tonificando o quê? O Ti, o sangue, o Yin, o Yang, o da onde? O que que é? E aí muita gente fala, na verdade eu não sei, eu estou tonificando o estômago. Mas o que do estômago? Entende? O que parte, o que que você está fazendo nesse estômago? Entende? Qual que é o teu objetivo? Ah, o paciente ele tem muita azia, então eu vou sedar. Tá, mas você está sedando o quê? Porque a queimação, a azia, é um processo, muitas vezes, de hiperacidez do estômago. Ao sedar o estômago, isso vai desaparecer? Percebe que o entendimento dessa parte é tão importante quanto o ato de atender, porque senão você não sabe nem o que você está tratando. E tanto que muitos autores hoje falam que é muito mais importante você fazer a escolha de pontos adequados do que e ter a obtenção do DATI, né, que é o estímulo, do que se preocupar tanto em como você vai colocar essa agulha ou como você vai girar essa agulha e gerar outros estímulos. Tá? Então, esse é o grande ponto da live, vamos dizer, estou dizendo aqui, é basicamente o ponto alto da live. Antes da gente falar do tonificar e sedar, é entender esse conceito. Então, o Jeremy Ross, no livro dele, ele comenta, o Yin, ele está muito mais associado a quadros de deficiência e estagnação. Até porque um padrão Yin, que a gente fala, é um padrão com deficiência de Yang, e Yang é movimento, não é? Ou seja, o metabolismo do corpo seria representado na linguagem chinesa pelo Yang. Então, o meu metabolismo, por exemplo, e quem controla o metabolismo do corpo? Vamos falar de exemplo. O nosso sistema endócrino. Então, os hormônios, né, vão ser liberados e vão fazer com que as áreas do nosso corpo trabalhem. De cada área vai ter as suas funções e subfunções, ou seja, que vão fazendo um movimento. Então, vamos entendendo por etapa. Primeira coisa, o que é energia na sua descrição ao pé da letra? Ou seja, o que é a descrição de energia na classificação do dicionário? Então, é a capacidade do nosso corpo de realizar uma determinada atividade. Isso é energia. Não é uma coisa passando aí que você não está vendo. Não, existem várias formas de energia, mas a energia que está dentro do nosso corpo, ela é a capacidade da gente realizar atividade. Bateu com o que os chineses falam há 5.000 anos, que energia e yang-chi é a mesma coisa, é movimento? Eles fazem parte de um mesmo universo, enquanto o yin, matéria, organismo, tem relação com o sangue? Bateu, né? Os chineses, mais uma vez, não estavam criando coisas do nada, não estavam inventando a roda, eles estavam observando um corpo humano e trazendo a descrição daquilo que eles viam.
A única diferença disso que eles faziam para o que a gente tem hoje é vocabulário, é conhecimento, é tecnologia. Eles não tinham tecnologia, eles não tinham vocabulário suficiente para cada parte, eles estavam descobrindo essas partes. Eles estavam dando os primeiros nomes a cada parte. Então, eles foram dando os nomes que foram parecendo mais viáveis para eles. Então, eles viram lá e perceberam que havia um canal que eles associaram à bexiga, mas que era um canal cujo ponto passava ali próximo, como se fosse uma estação de trem, onde vinha todas as comunicações do nosso cérebro para o corpo. O que ele chamou? São os peixos, os dorsais. São os canais de transporte do dorso, que nada mais são do que os gânglios ali das nossas raízes nervosas da coluna. Percebe? Então, eles têm isso. O cérebro é o ápice do yang. Bom, o que é yang? É movimento. O cérebro é realmente a base do movimento do nosso corpo? Não é? Graças aos estímulos que o cérebro dá, o seu corpo se move. Quando uma pessoa está em coma, qual a principal característica do coma? Ela fica imóvel. Não é isso? Então, quando você ouve isso, você vê que o chinês não estava criando uma teoria misteriosa do nada. Existe um lado filosófico? Existe. Existe todo um lado até misterioso pela falta de conhecimento da época e a associação, às vezes, com crenças? Lógico que há. Mas a gente tem que ir separando essas informações e chegar no cerne principal, que é esse conhecimento que eles têm sobre o corpo formar energia e essa energia poder te fazer bem ou te fazer mal. Esse é o grande cerne da acupuntura e da MTC. Eles sabiam disso numa época onde não se falava, não se sabia nem direito quais os nomes dos órgãos e vísceras. Eles já sabiam isso, já sabiam da questão da energia. Já sabiam que havia uma energia nutritiva, ou seja, que os alimentos eram degradados e formavam energia para o seu corpo. E que essa energia poderia ajudar no movimento ou ela poderia ajudar na nutrição. Não é? Então, eles separam entre yin e yang. Aí, quando você vai entendendo isso, vai ficando muito mais fácil de ver uma lógica e o porquê que, na hora que você faz o tratamento, o paciente melhora. Porque a gente vê que tem muito aluno que fala, olha, eu faço, eu estudei, mas ainda é um grande mistério para mim por que o paciente fica tão bem. E tá aí, é muito simples, você está gerando estímulos no corpo, quer dizer, muito simples é modo de dizer, né? Porque para nós todos é um grande mistério, todos nós estudamos e buscamos saber mais para entender cada dia mais toda essa base e teoria, né? E cada dia mais novos artigos, novos estudos, novas associações são feitas nos mostrando o que de fato a acupuntura faz, né? Mas o ponto todo é entender o que você está de fato tonificando ou sedando ou dispersando. Vamos até aproveitar e também falar um pouquinho desses termos. Então, durante muito tempo se falou em tonificar e sedar. E de um tempo para cá, a gente está abordando mais o termo dispersar. E aí muita gente fala, qual a diferença? Por que mudou? O que é o quê? Então, é só você pegar no dicionário o que é a própria palavra. Então, quando você fala tonificar, o que é tonificar? Qual que é a definição de tonificar? É estimular, é movimentar, é ativar. Certo? Então, quando eu estou num estado de desestimulado, de falta de movimento, sem ativação, eu preciso tonificar. Concorda que esse é um quadro bem característico de quando você está num padrão Yin? Porque o Yin não é parado, o Yin não é desanimado, o Yin não é deprimido, o Yin não é uma pessoa que está ali acamada, sem movimento. Então, eu vou fazer isso, mas eu vou tonificar o quê? Na verdade, eu vou estimular. E ao estimular, eu estou promovendo uma característica Yang, que é o movimento, que é o movimentar. Então, a palavra tonificar não é pôr energia na pessoa. Não é, é aquela agulha, tanto que tem paciente que pergunta, né? O que tem na agulha? Não, a agulha é só um instrumento para gerar o estímulo. Ela não tem nada. O que vai fazer o corpo melhorar ou não é o próprio corpo do paciente. Percebe? Então, essa é a questão, que nem quando a pessoa faz atividade física e falam lá, nossa, atividade física melhora o humor, atividade física melhora a tua
massa muscular, melhora teu tônus muscular, melhora teu sono. Não é isso? Você vê lá, exercício. Aí eu te pergunto, o exercício em si tem alguma coisa ali? Ele está pondo alguma coisa em você? Não. Ele é o simples movimentar do corpo, fazendo com que as próprias substâncias intrínsecas ao corpo comecem a se reajustar. Então, quando a pessoa ajuda a emagrecer, sim, porque você está gastando mais do que você está consumindo, então o seu corpo não fica acumulando gordura. Mas não tem nada na atividade. Você não está lá na esteira e a esteira está lá fazendo uma lipo em você. Não, você só está fazendo uma caminhada normalmente. E isso está gerando uma série de respostas no seu organismo. Não é isso? Quem concorda com o que eu estou falando aí? Digam aí, não é isso que acontece? A acupuntura é a mesma coisa. A acupuntura são estímulos que eu estou dando no corpo, no caso, o profissional estuda para isso, para fazer estímulos no corpo, de forma que a gente faça com que o próprio organismo volte a produzir aquilo que ele já produz. Então, eu tenho lá um quadro alérgico, toma corticoide, mas o próprio corpo produz o cortisol, que é a matriz, que é o real, que é o natural do corpo. Percebe? Eu tomo um antidepressivo recaptador de serotonina. Poxa, mas se o meu corpo, se o meu cérebro, se eu tiver uma melhor dinâmica da serotonina do meu próprio corpo, eu não preciso tomar um recaptador. O próprio corpo vai manter a serotonina e me manter com humor adequado, feliz, calmo, alegre, né? Entende? Isso vale para dopamina, isso vale para outros neurotransmissores, para outros hormônios, enfim. Percebe a questão? Então, o que a acupuntura faz é simplesmente dar estímulos para restabelecer esse fluxo. Então, ao pensar nisso, os termos tonificar, sedar começam a se perder. Porque você, na verdade, o que você está fazendo é estimulando o corpo e não tonificando no sentido como se você estivesse dando um tônico. Não, você não está pondo nada. É diferente de você tomar um tônico, tomar algo. E isso daí vai ter uma ação né? Porque é algo material no seu corpo, vai ser degradado e vai gerar uma série de alterações bioquímicas que vão fazer com que o seu corpo tenha mais atividade. No caso da acupuntura, você não está você está pondo uma agulha para estimular, mas você não está colocando nada físico, como é que eu falo? Internamente no seu corpo. Você não está aumentando nada ali. Você só está estimulando. Entende a percepção da coisa? Outro detalhe, sedar. Aí você pega lá, o que é sedar no dicionário? Anestesiar, entorpecer, acalmar, certo? Muito bem. Quando uma pessoa chega no hospital muito agitada, sofreu um acidente, o que os médicos fazem? Eles sedam ela. Eles acalmam ela de forma que o corpo dela consiga entrar em equilíbrio. Porque imagina, a pessoa está lá com uma hemorragia, às vezes interna, ela está com o membro lesionado, dor em múltiplas áreas, ela sofreu, às vezes, um impacto na cabeça, algo assim, e ela está falando de maneira conturbada, com a mente a mil. Então, o que o médico faz? Ela não está bem, ela está se debatendo, ela está dificultando o tratamento, o corpo dela, batimento cardíaco acelerado, pressão, tudo errado. O que ele faz? Vamos sedar essa pessoa para acalmar ela, de forma que o organismo comece a entrar no eixo, até para a gente saber o que precisa tratar primeiro. Opa, acalmou? Bom, então vamos primeiro sanar essa hemorragia interna. Depois já vamos ali corrigir essa perna. Ou de repente vamos fazer os dois. Um vai sanar o sangramento, o outro vai na perna para de repente a pessoa não amputar a perna. Não é isso que acontece no hospital? É a mesma coisa o conceito da acupuntura. Então, quando se usa essa expressão sedar, na verdade o que você quer é acalmar o corpo da pessoa de forma que ela se perceba e possa ficar bem. Um caso, quando que a gente faz sedação? Uma pessoa ansiosa, uma pessoa com insônia, não é isso? Uma pessoa agitada, impaciente, hiperativa. Então, você vai fazer o quê? Pegar pontos ou fazer técnicas que ajudem isso a acalmar. Então, a sedação, só que quando se fala sedar, muitas pessoas entendiam e entendem com o sentido de tirar energia. Mas qual a capacidade? Como que eu posso tirar a energia da pessoa só com a agulha? Percebe que
que é complexo. Se você falar assim, Camila, a sangria faz isso, aí é diferente, porque ao tirar sangue, ao doar sangue, bom, não precisa nem pensar na sangria chinesa. Quando você vai doar sangue, você não recebe lá um folhetinho te falando que você tem que ter se alimentado bem, que você, inclusive, você recebe um atestado para ficar em casa no dia. Você não precisa nem trabalhar no dia que você doa sangue. Por quê? Porque você tem, de fato, uma perda de energia. Se o nutriente que eu consumo é o que transforma em energia, ao retirar sangue, eu retiro esses nutrientes e retiro a energia. Aí você fala, caramba, os chineses falavam, Qi e Xie caminham juntos, energia e sangue caminham juntos, sem dúvida. Por isso que um paciente com uma hemorragia tende ao quê? A desmaiar, desconectar. É uma forma até de preservação. Ao deitar, o corpo tentar te trazer justamente essa sedação, fazer com que você consiga se reequilibrar. Percebe o que os chineses fizeram? Os chineses apenas observaram isso numa época que não se tinha conhecimento, ainda estava se descobrindo a medicina, estava se tentando entender o que era o corpo, e eles começaram a marcar item a item do que acontecia e fazer as conexões, até chegar no conceito do que nós temos hoje da MTC. Só que, como no Ocidente, o que se destacou né, na verdade, foi a acupuntura, o pessoal acaba levando só a cabo a acupuntura e o tonificar e sedar sem entender todo o dinamismo que é. Então, uma coisa é você, por exemplo, tomar um fitoterápico, mudar a sua alimentação, para dessa forma trazer nutrientes. Por exemplo, o paciente tem anemia. Aí muita gente fala, vou pegar lá o Xierhai, né, o Baço 10, que é o chamado mar do sangue. Vou agulhar ele, então, porque para tratar anemia. E promete para o paciente que com uma acupuntura ali a anemia vai sanar. Como? Se o paciente chega a você e fala, eu tenho uma anemia férrica, ou seja, eu tenho um déficit de ferro, como que a acupuntura, só aplicando no ponto, vai ter capacidade de repor um nutriente que está faltando? Respondam para mim. Percebe que vou tonificar o sangue é uma linguagem muito vaga, muito sem sentido. Da onde vai vir esse ferro? Da minha cabeça, o meu corpo do nada vai produzir o ferro? Percebe que não faz sentido? Então a gente precisa entender primeiro o que está fazendo. Então, vamos lá, recapitulando um pouquinho de tudo da live. Primeira coisa, no Lin Shu, capítulo 1, fala: o mais importante é sentir o Qi chegar, ou seja, a energia, o estímulo, o famoso Da Qi. Sentir lá um choquinho, sentir que você realmente estimulou uma área nervosa que vai fazer com que essa mensagem chegue até o seu cérebro, que é o Yang, e esse Yang possa ser dispersado para o corpo, trazendo de volta o equilíbrio, porque o nosso corpo geralmente ele falha por falta de yang ou por excesso ou estagnação desse yang. Ou seja, tudo depende do movimento. Aí hoje a gente ouve cientistas, né, estudiosos falando assim, cada dia mais a gente percebe que o sistema nervoso central e periférico, ele é a nave mãe do corpo. O resto dos órgãos praticamente só trabalham para manter o sistema nervoso funcionando. Tanto que uma pessoa com incômodo, com uma lesão cerebral grave, ela fica imóvel, inerte, não raciocina adequadamente. Aí muita gente fala, nossa, né, que exagero falar que o cérebro é mais importante que o coração, mas a verdade é que quando você entende o conceito que o chinês disse, né, Xie nutre o Qi, ou seja, o sangue nutre a energia, ele estava certo, porque sem nutriente eu não formo energia. E sem energia, o meu corpo não é nada, porque qual que é a definição da energia que eu falei para vocês? Ele é o quê? É a capacidade de realizar atividade. Sem atividade, a gente é o quê? Um vegetal. Por isso que fala que a pessoa que está em coma, ela está em estado vegetativo. Você não se move, você não é nada. Você não faz nada. Então, todo o nosso corpo depende desse movimento. Por isso que nós temos diversas técnicas. Qigong é para movimentar, é atividade física. Massagem, o Tuiná, é para movimentar. Ventosa, você está ali movendo o sangue com o objetivo de trazer nutrição para determinadas áreas. A moxa, calor, para também mover o sangue. E a agulha não está longe disso, ela quer gerar estímulo para fazer o corpo voltar ao seu funcionamento. Aí, para fechar, mais uma informação: dispersar, que é outra expressão que está sendo usada. Quando você pega a definição de dispersar, é o quê? Mudar de direção, espalhar, dissipar.
Então, por que entrou o termo dispersar também? Porque dispersar geralmente está relacionado a acúmulo. Você tem um acúmulo ali, um exemplo. Você está lá com um nódulo no seu trapézio, na sua cervical de tensão, está ali duro, rígido. Aí você tem lá a técnica de pistonar essa região para soltar a musculatura, para liberar essa fibra muscular. Isso é considerado uma dispersão. Você tem um acúmulo ali, uma contratura, uma tensão, e você vai fazer isso. Você percebe o que você está fazendo? Então, assim, terminações, quando eu falo não terminação nervosa, terminações de expressões, né? São palavras utilizadas que muitas vezes foram interpretadas de uma maneira muito ao pé da letra. E como o oriental daquela época não tinha toda a gama de informação que a gente tem hoje, isso se perdeu. Então o pessoal quer pegar. É a mesma coisa, eu costumo brincar com os alunos, é a mesma coisa de você tentar falar com alguém do século passado e você vai falar com a pessoa e ela fala vossa mercê. E aí você fala, quê? Você não vai entender, é confuso para você. Você, porque hoje a gente nem fala, às vezes, nem você. Você vai até ali, você já tirou hoje de vossa mercê, virou você, e de você agora nós falamos só você. Você vai ali, você vai aqui. Imagina isso em ideograma chinês. Tanto que você tem o ideograma tradicional e o simplificado. Imagina você pegar uma linguagem primitiva, numa nomenclatura antiga, arcaica, cujo as expressões e as coisas o conhecimento não tem a ver com o que a gente tem hoje. Isso, logicamente, que gera uma confusão enorme. Ainda você pega que muito do que chegou da NTC aqui no Ocidente veio dos jesuítas, que tem toda uma questão religiosa, todo um conceito diferente. Imagina a mistura. O conceito religioso moderno com mais o conceito tradicional, filosófico, numa linguagem arcaica chinesa, faz uma mistura disso e traz para o Ocidente. Vira a loucura toda que a gente às vezes ainda vê no dia a dia de muitos profissionais. As pessoas não sabendo exatamente o que estão fazendo ali, aplicando pontos, mas às vezes sem entender o que aquilo está fazendo, sem atingir o efeito terapêutico como deveria, porque não apliquei. Às vezes, quando tem efeito, às vezes é um ato quase que de sorte, porque não entendeu exatamente o mecanismo. Então, vamos tentar sistematizar isso para que fique claro a questão da nossa live. Então, primeira coisa, tonificar e sedar. O nosso objetivo, tonificar, sedar e dispersar, né? Que são as três expressões principais. O tema da live foi tonificar e dispersar, que é o tema mais usado hoje, porque sedar, como eu falei, dá um intuito de anestesiar, de adormecer, e não é isso que você quer, você não quer deixar o seu paciente imóvel, você quer fazer justamente que ele se restabeleça. Então, vamos lá, como Jeremy Ross diz, e é a forma como eu também vejo, o Yin, ele representa uma deficiência, o padrão Yin, uma deficiência ou uma estagnação do Yang. Por quê? Porque eu não tenho movimento. Se o Yang não está estagnado, ele não move. Se eu não tenho Yang, se eu não tenho atividade, se o meu metabolismo está lento, se eu estou parado, eu tenho uma deficiência. E isso vai se desencadear principalmente em que substância do corpo? O nosso sangue. Por isso que estagnação, por exemplo, quando você fala em câncer, a gente fala que é uma estagnação de sangue. Então, quer dizer, a deficiência de energia, a falta de movimento fez com que o sangue parasse e virasse uma estagnação. Então, o nosso objetivo é dissipar isso, é fazer isso mover. Né? Se eu tenho uma deficiência, eu quero tonificar, mas o tonificar, de novo, não é pôr energia, é trazer energia que não está vindo para cá, porque a energia já está aqui circulando no meu corpo. É como se fossem as vias de uma rua. Uma rua está interditada, está com o trânsito cheio e a outra está vazia. O que você faz? Opa, vamos direcionar carros para essa área de forma que haja um equilíbrio. Então, aqui não fica parado e aqui não fica sem carro. É basicamente isso. Nós estamos redirecionando a nossa energia. Isso, basicamente, é fazer acupuntura.
E no caso do excesso de Yang, eu penso muito em quê? Em excesso de atividade, por exemplo. Se eu faço muita atividade física, eu vou ter um excesso de atividade, um excesso de Yang. Aí vem, por exemplo, tendinite. Quem que já não foi lá malhar e às vezes não dá uma tendinite, bursite de ombro? A pessoa trabalha em máquina, trabalha muito em pé, gera lá uma fasciite plantar, porque fica muitas horas em pé. Por quê? Porque você está gerando um excesso de atividade numa área. Vamos pensar que excesso de atividade na linguagem moderna é os ites, né? Então, bursite, tendinite, faceite, né? Ou mesmo a própria rinite, sinusite, o que é um excesso de atividade ou de muco numa determinada região. Então, o it é o excesso. Né? Todo quadro inflamatório é um quadro de excesso que eu preciso dissipar. Tanto que, o que geralmente, quando você tem lá uma tendinite, uma bursite, uma lesão inflamatória, quando você vai para o médico, ele faz? Ele manda imobilizar. Ele coloca lá uma tala, ele coloca às vezes gesso, ele vai te jogar o quê? Um IN, ele vai te deixar num padrão de forma que aquilo fique parado para parar de gerar mais excesso. Só que não necessariamente deixar parado vai parar o excesso. Quer dizer, vai resolver o que já está lesado, melhor. O excesso para, mas o que está lá lesado às vezes não vai melhorar, que é o que acontece com muita gente. Fica com a tala, fala, parou de latejar, parou de doer, tirou a tala, movimentou um pouquinho, já volta de novo. Por quê? Porque não tratou a lesão, só tratou o excesso que estava gerado ali. Então, é isso que aí entra a acupuntura para tratar essas falhas, né? E a irregularidade que o Jeremy Ross pontua é justamente esses fluxos alterados que acontecem no nosso corpo. Ou seja, é você desencadear uma dor de cabeça, desencadear um mal-estar, desencadear uma dor muscular, porque você não está canalizando bem a forma como a sua energia está sendo direcionada. Você se alimenta mal, você não pratica atividade física, você pratica demais atividade física, você tem trabalhado demais, sua mente não para. Camille, como a mente para ou não para? Gente, o pensamento ele é uma série de conexões nervosas que o nosso cérebro faz, gerando esses pensamentos. Ou seja, para você raciocinar, você precisa de uma conexão entre células nervosas lá do seu cérebro. Então, quando a gente fala em excesso de pensamento, quando a gente fala em pensar demais, ou até a hiperatividade, o TDAH, né, que é hiperatividade com déficit de atenção, o que a gente está falando? A gente está falando que estão havendo múltiplas conexões. Isso geralmente está associado a alterações neurobioquímicas. Você tem uma alteração de neurotransmissor ali, que nós, na medicina chinesa, vamos dizer que é o Yang-Qi, ou uma irregularidade em como esse Yang-Qi está sendo trabalhado. Ou seja, você tem energia, mas essa energia não está sendo bem canalizada. Você vai conversar com uma pessoa que tem a mente muito ativa, você pergunta, você faz atividade física? Não, geralmente ela é sedentária. Ela não gosta. As atividades dela de prazer são ver filme, ouvir música, ler livro, ou seja, ela só alimenta a mente, ela não trabalha o corpo, ou seja, aquele monte de energia que ela tem acaba não sendo dissipado, não sendo bem distribuído, fica no cérebro. Pra vocês terem uma ideia, 19% da nossa energia produzida já são para o cérebro. O resto vai se distribuindo ao longo do corpo. 18% da energia vai para os músculos esqueléticos. Aí eu te pergunto, se você faz atividade física, você mantém esse equilíbrio. Agora, fica sedentário direto. O que você começa a fazer? Acumular peso, alterar a dinâmica do seu sistema linfático, que depende do músculo contrair para ele poder funcionar. Aí você retém líquido. E automaticamente, essa sobra de energia começa a ir para onde? Para as outras áreas. E uma das áreas é, por exemplo, o cérebro. Aí a gente fala que está com excesso de pensamento, não dorme à noite. É lógico que você não gasta energia. E ainda tem, a maioria de nós faz o quê? Come mais à noite. Porque de manhã está na correria de trabalho, de tarde está, às vezes, no trabalho, em algum local não consegue comer melhor. Aí quando chega em casa à noite, que tem mais tempo, aí é que vai comer. Aí come, vira nutriente, nutriente vira energia, afinal de contas, né? Xie, nutri, ti. E aí essa energia vai para onde? Ela vai começar a gerar as irregularidades que o Jeremy Ross fala.
E aí se acumular em áreas que você não queria. Então vai para a sua cabeça e a sua cabeça começa lá a fazer aquelas 1000 conexões. Nossa, amanhã eu tenho que levar o carro para lavar. Nossa, lavar e falar em lavar, eu tenho que lavar roupa. Ai, lavar roupa, nossa, eu tenho que levar as crianças na escola. E aí quando você começa a ver, você está com 1000 conexões na sua cabeça por minuto. E você fala, gente, eu não consigo desligar. Eu estou pensando demais. Mas por quê? Porque é muita energia e não tem para onde ela ir. Por isso que eu falo, a gente não tira energia, eu só redireciono. Por isso que na MTC existe, por exemplo, as práticas corporais. Em momento nenhum o chinês prometeu só com a acupuntura tirar energia. Ele falou, pratique atividade, faça dieta, dietoterapia, entre com uma alimentação melhor para parar de pôr determinados tipos de alimento no seu corpo que vão gerar energia que não vai te fazer bem. Percebe? Então, por exemplo, eu tenho acidez no estômago. Se eu comer alimentos ácidos, eu vou aumentar essa acidez. Então, o ideal é que eu como o quê? Alimentos alcalinos. Isso vai alcalinizar o estômago e diminuir esse calor gerado pela acidez. Porque o alcalino seria, vamos dizer, na linguagem da MTC, o alcalino é yin, o ácido é yang. Então, a acidez gera sintomas yang, como queimação, calor, né? Sobe, né? Porque o yang não sobe. Então, refluxo, vômito, enquanto que o yin, alcalino, gera o equilíbrio, gera resfria, né? Porém, se eu não tiver, por exemplo, também equilíbrio da minha flora intestinal, por exemplo, se eu tiver uma perda também do yang, o que acontece? Eu tenho quadro de diarreia, eu tenho quadro de cólica intestinal. Então, a gente tem que ter sempre equilíbrio. Todas as substâncias do corpo, elas são feitas uma para equilibrar a outra. O problema é que nós temos hábitos de vida que desequilibram isso daí, geram as irregularidades. Então, de novo, para ir caminhando aí, que eu já nem sei, nós já estamos aí a 47, 45 minutos de live. O que é o tonificar, sedar e dispersar? É direcionar, estimular, reeducar, vamos dizer assim, a nossa energia. Energia essa que é você mesmo que repõe através da sua alimentação, da sua respiração, do consumo de líquido. Por isso que o Ti, a palavra Ti, simboliza as três formas principais da matéria, as três formas de se apresentar. O Tiga, o símbolo, o ideograma, não é lá uma panela de arroz com vapor saindo? O arroz é o sólido. A água que cozinha dele é o líquido. E o vapor que sai é a parte gasosa. Ou seja, representando o oxigênio, a água e o alimento que mantém meu corpo produzindo energia. Por isso que o símbolo do Ti, percebe o que é o ideograma? É a gramática de uma ideia. Então, quando os chineses puseram lá uma panela de arroz, muita gente fala, gente, panela de arroz, energia vital. Primeiro, ninguém falou em energia vital da forma como as pessoas entendem, é acupuntura quântica. Não, ele está falando de energia palpável. Os chineses sabiam que para o corpo se mover, ele precisava de energia. E essa energia vinha do quê? De três formas: o oxigênio, a água que você toma e o alimento. Qual o principal alimento oriental até hoje? O arroz. Por isso que ele fez uma panela de arroz. Se fosse aqui no Brasil, provavelmente seria uma panela de arroz com feijão, que é o alimento que o brasileiro, por exemplo, gosta. Se você vai, por exemplo, para Portugal, né, Poli, provavelmente seria uma bacalhoada. Faria lá uma bacalhoada, seria o símbolo do tipo. Por quê? Porque é o alimento mais típico daquela região. Ah, então o símbolo vai ser. No caso do oriental foi o arroz. Então, o arroz representando o alimento, o sólido, a água que cozinha ele, o líquido e o vapor que sai, o oxigênio que você respira. Esse é o símbolo do Ti, a energia que está no nosso corpo aí. Essa energia não é nada imaginário, ela está aqui. Cada vez que você come, toma água e respira, essa energia está sendo produzida no seu corpo. E ela para de ser produzida se você não fizer isso adequadamente. Se você não respira bem, se você está em ambientes poluídos, vive com ar condicionado, se você, que nem agora muita gente fala, né, que se sente muito mal com a máscara por causa da dificuldade de respirar, tudo isso gera desequilíbrios no seu corpo. Se você não pratica atividade física, se você não distribui melhor a sua energia, isso vai gerar problemas físicos.
Essa energia começa a se acumular, gera um sintoma muito comum em quem faz atividade física, o quê? Rigidez. Porque com movimentação, quando você faz atividade, você mantém o fluxo adequado. Você não faz, você gera o quê? Estagnação. Um dos sintomas de estagnação na MTC não é rigidez articular? Dor não é sinônimo de estagnação? E é exatamente o que acontece. Por isso que a pessoa, quanto mais parada fica, achando que vai parar a dor, às vezes piora. Porque ela está cada vez mais estagnando, mais acumulando energia e não distribuindo. Percebe todo o conceito? Então, o que a gente tonifica e seda? Na verdade, a gente não está pondo e não está tirando nada, nós só estamos redistribuindo. Aí, vamos lá. Tipos, para a gente fechar isso, tipos de sedação que se ouve por aí. Vou pegar as principais. Acho que a mais conhecida, girar horário e anti-horário, a agulha. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Se a gente associa o Qi ao Yang, que é movimento, e o Yang no corpo é representado pelo cérebro e pelo sistema nervoso, eu pergunto para vocês, o sistema nervoso tem capacidade de saber que você girou para o horário ou anti-horário e que a energia tem que subir ou descer? Pensem comigo, tem sentido isso? O cérebro teria essa capacidade? Pus a agulha, estou girando horário. Então, significa que eu estou girando para a energia tem que saber que ela tem que ir para frente. Estou girando de anti-horário. Você acredita que o cérebro teria essa capacidade? Então, essa é a primeira questão que você tem que fazer. Por isso que o Ling Shu fala, mais importante que isso é você conseguir atingir a energia, ou seja, ter o estímulo ali nervoso, ter as sensações do Dati. Isso é importante. O direcionamento, o próprio corpo vai fazer a partir do momento que você mostrou para ele o caminho. É que nem o guardinha lá na rua pitando para te dar a rua. Ele precisa. Pensa comigo, eu acho que esse exemplo talvez fique bem claro para vocês. Você tem lá uma rua cheia de carro, correto? E uma rua vazia. O cara, quando ele está lá na rua, ele para o seu carro, pede para você sair, entra no seu carro e leva o seu carro para a rua certa, ou ele só apita e vai mostrando, ó, é ali, é ali, é ali. Ele só apita e vai mostrando, não é? Ele não pega seu carro para você e leva até lá. É basicamente isso que eu tenho que imaginar. Quando eu falo tonificar e sedar, é como se eu estivesse entrando no carro da pessoa e levando o carro para ela. Não faz sentido. Agora, quando eu faço acupuntura, obtenho Dati, eu já gerei o estímulo, o meu próprio corpo sabe para onde direcionar. Ele vai buscar esse equilíbrio. Da mesma forma que quando eu faço atividade física na academia, eu não preciso ficar lá malhando e falando assim, ai, músculos, por favor, ganhem massa. Por favor, músculos, agora vamos ficar mais fortes. Você não precisa ficar falando isso. Ao fazer atividade, o próprio corpo vai gerar isso. Você não precisa, basta só você fazer atividade física e o próprio corpo já vai fazer isso. Já vai liberar serotonina, dopamina, vai melhorar teu humor, vai melhorar tua circulação sanguínea, vai ajudar a liberar líquido, né, do seu corpo, movimentando o seu sistema linfático. Você não precisa falar nada, é a mesma coisa a acupuntura. Você vai gerar estímulos e o seu próprio corpo vai fazer com que você tenha o restabelecimento do seu organismo. O que faz mal é aquilo que você põe errado ali, a energia que você vai transformar. Então, quer dizer, não adianta nada eu fazer acupuntura, mas fumar inveteradamente. Comer só gordura, fritura e besteiras, porque eu não tenho como. O nutriente que eu vou tirar daquele alimento vai ser muito mais gordura, certo? Que vai virar lá, são os lipídios que vão virar colesterol. Não adianta eu esperar que a acupuntura vai modificar isso. Percebe a falha aí? Então, a pessoa está com colesterol alto, vou sedar o fígado. E ela continua comendo gordura. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se para alguém faz sentido, reveja. Porque como que faz sentido? Vou pegar lá o F3 do fígado para baixar o colesterol da pessoa. E ela, mas você mudou a dieta dela? Não, eu sou acupunturista, eu não sou dietoterapeuta. Não, mas você trabalha com a MTC. E a MTC nunca prometeu que a acupuntura resolveria tudo. Para isso, ela desenvolveu várias técnicas. O Qigong, o Tuiná, acupuntura, ventosa, moxa, fito, que a fitoterapia nada mais é do que a medicação natural, mas é uma medicação para tentar dar o direcionamento internamente para o seu corpo, quando só externamente, no caso com a acupuntura, você não consegue.
Percebe que não é nem um bicho de sete cabeças, mas ao mesmo tempo não é um milagre que às vezes tenta se vender. Por que não é milagre? Porque o que se vende não é a realidade. Não tem como fazer esse trabalho. Então vamos lá, girar horário e anti-horário. Aí eu vou fazer a cabeça de muitos bugarem agora. Vocês falam de girar horário e anti-horário, mas vocês pararam para pensar que, por exemplo, os canais em da mão, se você girar horário, você não está tonificando, você está dispersando? Hã? Vamos lá. Pega aqui, os canais em da mão, não é? Eles não vêm de baixo para cima? Então, você tem aqui o C1, você tem aqui o pericárdio 1, certo? Você tem aqui o P1, e eles vêm em direção à mão, não é isso? Todos esses... Muito bem, se eu girar nesse sentido, no sentido horário, eu estou conduzindo a energia para trás. Eu não estou usando a favor do canal, eu estou usando contra o canal. Então, eu estaria fazendo dispersão. Ou seja, o movimento de girar a agulha, horário, que todo mundo falar, estou tonificando, na verdade, você estaria dispersando o canal yin da mão. Quer ver mais um canal que acontece isso? Vaso governador. Vaso governador, ele não vem de baixo para cima? Se eu colocar a agulha aqui e girar ela horário, eu estou fazendo a agulha vir para. Supostamente a energia vir para baixo. Então, eu estou dispersando o canal e não tonificando. Percebe a, a, a loucura que vira se você for tentar levar tudo como tem que ser levado ali ao pé da letra? Muda totalmente. E ao contrário, vai valer para a perna. Quando você dispersa o canal, por exemplo, da bexiga, na verdade, perdão, quando você está tonificando a bexiga, se você quer dispersar, você na verdade tem que fazer o sentido oposto. Então, quer dizer, já quebra um monte de coisa. Você fala, caramba, eu fazia o sentido horário para todos os canais. Eu nunca parei para analisar o fluxo do canal. Imagino que muitos de vocês façam isso e não pararam para analisar. Então, aí você fala, e aí, então você está fazendo tudo errado? Mas, Camille, como é que funcionou meus tratamentos? Ahá! Então, aí eu te pergunto, se o seu tratamento funcionou, você girando errado, porque você punha tudo para tonificar e, na verdade, você estava dispersando, se for pensar por esse raciocínio, como que funcionou? Percebe? Se funcionou, é porque não é isso que faz o efeito. O que faz o efeito é o agulhamento. Isso é apenas uma forma de trazer o dati. Porque quando você faz o movimento de girar ou de estimular, você, logicamente, tem pessoa que até fala, nossa, tá pinicando mais, tá dando mais choque. O paciente que já sentiu sabe, quando você estimula a agulha, aquele às vezes até parou, você está lá quietinho com as agulhinhas, você não sente mais nada. De vez em quando o acupunturista vai lá e dá uma apertadinha. O paciente fala, por que você está mexendo? Tinha parado de dar choque, agora voltou. Porque o objetivo é justamente esse, é trazer estímulo para acordar o corpo para ele fazer o certo. Então, só para vocês pararem para analisar um conceito. Outro conceito que se tem é você fazer através da tempo-força. Né? Então, assim, você colocar, por exemplo, a agulha lenta e forte e tirar rapidamente para tonificar e colocar rápido e tirar lento para dispersar, por exemplo. Né? Essa é outra forma de se trabalhar. Então, você coloca lento e forte na hora de tonificar e tira bem rápido, e na hora de você dispersar, não, você vai tirando devagarzinho, a agulha vai puxando ela por etapas. É a mesma coisa que eu quero dizer. Você pode até estar recrutando terminações nervosas e áreas, né, fibras nervosas diferentes. E isso pode até, de fato, potencializar o tratamento. Mas o ponto é como que o cérebro vai discernir se ele tem que tonificar ou sedar. Não, o que ele sabe é que ele precisa acordar. O que ele sabe é que ele precisa estimular o organismo para voltar ao ritmo normal. E é isso que vai dar o efeito terapêutico que a gente quer. Entende? Então vai muito além de só pensar em dispersar e tonificar. Tá? Então a ideia dessa live era trazer esse novo panorama para vocês. Se vocês pararem para pensar que esse método de girar veio da época dos relógios solares, né? Os relógios solares que surgiram no primórdio da humanidade, o que eram? Eram relógios baseados na sombra do homem.
Então, o homem senhor, ele estava lá, o sol estava lá, o sol estava, por exemplo, nas costas, ele tinha uma. Ah, tá. E ele foi percebendo que conforme o horário ia passando, ele estava no mesmo lugar, mas a sombra dele ia mudando de lugar. Então, de acordo com a mudança da sombra, ele foi percebendo o que, que era o chamado sentido horário e o sentido anti-horário, de nascer, em relação ao nascer e pôr do sol. Por isso a questão de tonificar. Então, perceba que veio daí. Você concorda que depois disso, nós já descobrimos muitas coisas, nós já estamos até relógio digital, nós já estamos relógio que atende celular, nós já estamos num outro nível de conhecimento? Então a gente também precisa evoluir com isso. Não é porque a acupuntura é milenar que tudo que eu vou fazer com ela precisa seguir os preceitos milenares. A gente tem que ter a tradição de base, a gente tem que conhecer, por exemplo, que nesse esse trecho do Ling Shu que eu falei, só que no Ling Shu, que é um dos capítulos do livro, considerado um dos livros mais antigos, né, da MTC, é o relato mais antigo dos conceitos de MTC, que é o livro o clássico do Imperador Amarelo, ele fala, quando te chega, o tratamento é efetivo. Isso é essencial na puntura. Então, no Ling Shu, ele já falava que o mais essencial era isso, que era importante obter o Dati. E até hoje é isso que a gente busca. Agora, se por causa do sol e a sombra achava-se que tinha que fazer assim ou assado, isso foram conceitos que eles estavam descobrindo naquela época. Provavelmente, muitos daqueles médicos do passado, se estivessem hoje aqui, vivos com a gente lendo isso, eles também falariam, olha, mas agora conhecendo esse ângulo, esse, eu já não vejo dessa forma. Agora entendendo que o sistema nervoso trabalha com estímulos e que basta um estímulo para ele buscar o seu fluxo natural, eu não precisaria me preocupar tanto com isso. Percebe? Mas eles não estão mais aqui, eles escreveram seus relatos e ao longo disso muitos livros foram ficando fechados. Vamos lembrar que a China durante séculos ficou fechada só ali no universo dela. A gente começou a ter mais acesso real aos clássicos, aos textos, às informações desse século passado para cá. Ficou-se milênios sem você ter acesso à informação do que era de fato. Aí ainda vem tradução, aí ainda vem interpretação, tudo isso vai influenciar o que a gente faz. A Silvia me pergunta aqui, então, Silvia não, é a Cláudia, que está invertido, Cláudia Silva Santos, Claudinha. Então, durante o tratamento, tem que ir mexendo na agulha para ir estimulando? Exatamente. Quando você está lá nos hospitais na China, você vê, inclusive hoje, eles trabalham muito com o estímulo, a fusão dos estímulos. Ou seja, nem girando totalmente horário, nem de horário, eles só fazem um movimento de vai e vem. Por que esse movimento de vai e vem, né, que seria um misto de dispersar e tonificar? Porque o objetivo é fazer a obtenção do Dati constantemente, é trazer ali o estímulo rapidamente, é lembrar o corpo, ó, tem um corpo estranho aqui, tem uma agulha aqui, e você tem que funcionar, você tem que trabalhar. E isso, logicamente, que eu estou falando de uma maneira bem, bem rústica, tá? Mas existem uma série de efeitos físicos desse estímulo, efeitos neurológicos desse estímulo, que vai fazer com que o corpo busque a homeostase. Eu estou aqui falando de uma maneira bem rústica, para ficar bem claro o que, que é que a gente quer. Então, a ideia da live aqui é trazer para vocês uma nova visão e repensar sobre a questão de tonificar, dispersar e sedar. Ah, Camille, naurículo. Naurículo se usa tamanhos de agulhas diferentes para isso. Cai no mesmo conceito do modo de penetrar a agulha que a gente falou, mais profundo ou mais superficial. A ideia de aprofundar mais ou superficializar mais a agulha é que você estaria recrutando outras áreas nervosas, outras partes, né? Porque você tem uma série de áreas nervosas ali, desde as terminações nervosas superficiais até diversas fibras nervosas em outros níveis que vão gerar estímulos diferentes, dos termorreceptores, dos nociceptores, que são os receptores de dor. Então, cada área vai ter uma relação. Sensação de frio, calor,
né? Recepção de percepção de dor, de sensibilidade, de movimento. Cada uma dessas vai fazer isso. Por isso que dependendo da área que eu estimulo, dependendo da profundidade que eu vou ter impulso, espasmo. Em outras eu vou ter choque, em outras eu vou ter sensação de que está quente a área. Porque cada área está recrutando uma parte. Então, na aurículo, o conceito é esse também. Percebe? Então, tem pessoas que alisam a agulha. Ah, então a Márcia fala isso, porque isso também é uma forma de estimular, né? Você muitas vezes raspar a unha no cabo da agulha, que é espiralado, de forma que você gere um estímulo também na agulha. Isso são todos recursos que existem, muitos deles, como eu falei, milenares, que depois que a gente vai estudando mais a fundo, você fala, mas isso ainda é necessário ser feito dessa forma? Ou podemos adaptar aos conhecimentos que a gente tem hoje e entender que não há necessidade de se trabalhar dessa forma e que o efeito terapêutico vai ser gerado? Percebe? Então, eu acho que esse é o ponto principal. É que nem eu falo, se você pegar 200 anos atrás, uma pessoa que tinha qualquer lesão mais séria, por exemplo, no membro, braço ou perna, ia para amputação. Por quê? Porque o medo de uma infecção, como não se tinha antibiótico, o medo de uma infecção, o medo de gerar um problema pior que levasse a pessoa a óbito, era melhor o quê? Bum, corta logo o membro, que aí acabou. Uma sutura para o sangramento, para de gerar contaminação e acabou. Hoje é assim que acontece? Hoje em dia não. Quando você tem qualquer lesão, você vai para o hospital, eles fazem de tudo para você não perder o membro. Eles fazem de tudo para não ter que fazer amputação. Enxerto, injetam sangue, fazem câmara hiperbárica para melhorar a pressão e a oxigenação, fazem de tudo para que a pessoa não precise perder. Então você vai dizer assim: ah, mas o tradicional é a amputação. Então temos que manter a amputação porque isto é o tradicional. Não amputar é botar a tradição toda abaixo. É isso que é a sensação que me dá quando um acupunturista xiita fala de não tem que ser feito assim. Se não tonificar e não sedar, então você não tem efeito terapêutico. Poxa, mas ainda precisa disso com o conhecimento que a gente tem, entendendo como o sistema nervoso trabalha? Entende? Aí, o estímulo da eletroacupuntura, por exemplo, a eletroacupuntura é um dos recursos mais incríveis que a gente tem para analgesia. E nem por isso a agulha você precisa ficar lá girando ela ou mexendo ela. É o estímulo elétrico que causa a liberação do sistema de comporta e que vai fazer com que você tenha analgesia. E por isso você está dizendo, então, que como é que ela causa analgesia se. Entende? Nem existia eletro na época, por exemplo, do Omnineidin. Não tinha nem eletro nessa época. Então, por isso, eu não vou fazer eletro, que eu sei que é benéfico. Ah, mas na época do Randi não tinha isso. O Imperador Amarelo não sabia o que era eletro. Então, não posso fazer. Entende? É isso que é incoerente. Às vezes a pessoa fica brava, que a gente fala do tonificar e sedar, acha que está desmerecendo a tradição, mas aí ela faz eletropuntura, ela usa laser. Aí eu falo, mas laser é tradicional? Eletro é tradicional? Não, não é. Então, eu falei, então você está sendo hipócrita. Porque você usa recursos modernos, aí não é errado. Mas você tirar alguns conceitos arcaicos que hoje a gente vê que não tem mais sentido fazer, aí isso é desmerecer a MTC, tradução. Percebe que não faz sentido? Então, o que eu quero com a live é que vocês reflitam e reanalisem isso. Existem muitos materiais ainda, artigos científicos que inclusive fazem a comparação do tratamento com e sem o estímulo de tonificar sedar. Mas o que muitos profissionais concluem é que não importa de fato se você gira horário ou anti-horário, se aprofunda mais ou menos, e sim o estímulo gerado. Quanto mais intenso esse estímulo, melhor vai ser a resposta do corpo do paciente. Porque significa que o sistema nervoso recebeu a mensagem e aí é ele que vai começar. Lembra que é o yang? O cérebro é o yang? Aí o yang vai começar a fazer tudo se mover: circulação sanguínea, metabolismo, sistema endócrino, linfático, assim como você fazer uma atividade física na academia, uma caminhada. Você não precisa falar, estou caminhando, por favor, circulação, aumente. Não, você só de caminhar a circulação vai aumentar. Igual você fazer acupuntura. Você não precisa falar nada ou direcionar isso. Só de estimular, você percebe que a região fica hiperêmica, que há uma mudança da dinâmica circulatória e o efeito terapêutico ocorre.
o André me pede para falar de síndrome das pernas inquietas. André, é muito interessante esse tema, a gente pode fazer uma outra live, mas aí está muito fora do tema de hoje, que é tonificação e dispersão, né? Mas eu posso fazer uma live falando de síndrome das pernas inquietas, sim, e a visão da MTC. Tá bom? Pessoal, já estamos aí com 1h10 de live. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito aí quem participou e perguntou e comentou. Se tiverem mais dúvidas, mandem depois aí no post da live. Essa live, como vocês sabem, depois vai ficar aí para vocês assistirem mais vezes. E mandem temas, coisas que vocês querem saber, porque agora eu voltei para trazer mais lives para vocês e espero poder esclarecer e trazer uma nova visão de alguns aspectos para vocês. Na verdade, não é desenhar a roda, é só mostrar outros modelos e outras formas de entender o conhecimento, lembrando que muito do que chegou até nós veio com uma linguagem primitiva, veio com uma forma de ver que não necessariamente é o que a gente precisa para hoje. Né? Como eu falei, eu não preciso mais falar vossa mercê para dizer você. E mesmo assim eu quero dizer você, não é? Então, você ou você, eu sei o que eu estou dizendo. Então, é isso. Obrigada, Márcia, saudade de vocês também. Obrigada a todos aí, Lúcia Galhardo, Cris, querido, um beijão, Cristiane Lins, quanto tempo. Um beijo, Poli. Muito obrigada a todos. Espero que a gente já se veja logo mais aí semana que vem com mais lives. Em breve eu já posto para vocês o próximo tema. E mandem sugestões, que nem me mandaram lá das pernas inquietas. Bacana, a gente pode fazer uma live falando como que é a visão da MTC sobre isso. Cláudio, muito bom que você gostou. Obrigada a todos. Uma boa noite para vocês. Obrigada mesmo pela presença.